12 horas, 2 minutos, já estamos de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo, hoje com a última entrevista da série com os candidatos ao Senado. Nosso convidado é Omar Aziz, do PSD, que já está aqui conosco para falar sobre as suas propostas ao Senado da República. Você de casa já conhece as regras, mas não custa lembrar que são 20 minutos de entrevista. O candidato vai ter sinais sonoros para ajudar na formulação das suas respostas nos 10, 5 e 2 minutos finais. As regras foram acordadas com o candidato e seus representantes. Você de casa, obrigado pela audiência. Vamos começar mais uma entrevista. TV em Tempo. Eleições 2014. Cronômetro na tela, candidato Omar Aziz, seja bem-vindo ao programa agora. Eu gostaria de começar a nossa entrevista falando exatamente da aprovação da PEC da Zona Franca, que marca um novo tempo para o estado do Amazonas. Como o senhor avalia o atual cenário e, principalmente, as perspectivas de futuro, já que o senhor concorre ao Senado da República? Bom dia. Bom dia, Amaral, bom dia aos telespectadores do programa agora. Primeiro, não era surpresa para nós ser aprovado e sancionado. O ponto mais difícil para a gente negociar, ainda eu era governador, quando nós aprovamos em primeiro turno na Câmara dos Deputados. Ali sim, nós negociamos a prorrogação e a lei de informática, porque sem a lei de informática não teríamos conseguido prorrogar a Zona Franca de Manaus. Foi um compromisso que a presidenta Dilma assumiu comigo e com o povo amazonense em 2010. Em 2011 ela veio aqui, assinou, encaminhando, e nós conseguimos agora em 2014 aprovar essa PEC e dar uma segurança maior para quem vem investir e para quem já investiu. Tem muitas empresas que querem aumentar a sua planta na indústria, tem outras empresas que estão se instalando aqui. Isso é importante, mas nós temos que ir além disso. Nós temos um problema muito maior aqui hoje com essa produção, com essa demanda que temos para exportar esses produtos. Nós não temos um porto. Nós temos terminais portuários aqui, nós precisamos de um porto, de uma logística melhor, trabalhar bastante a 319 para ver se a gente consegue definitivamente dar uma solução para a 319, ter um porto compatível com a economia que é o estado do Amazonas e principalmente a cidade de Manaus, e como senador irei trabalhar bastante nisso, mas dar uma segurança. Hoje mesmo, nesse momento, o governador José Mello está fazendo um acordo no estado de São Paulo com o governador Geraldo Alckmin para que a gente acabe de vez a guerra fiscal. Isso é importante. Esse é demais, muito importante, principalmente para os bens de informática. Você sabe que São Paulo tributava o estado do Amazonas em 18%. Acabando a guerra fiscal, volta para 12%. Aí os nossos produtos produzidos na Zona Franca de Manaus terão mais competitividade num mercado importante que é o de São Paulo. Isso daí vai gerar mais empregos na cidade de Manaus, no polo industrial, vai atrair novos investimentos. Conseguimos, ao longo desses 4 anos, retomar algumas plantas que Manaus tinha perdido, principalmente a questão da produção de split, que é os ar-condicionado. Nós tínhamos perdido tudo isso e conseguimos, através de um trabalho muito profundo, junto ao Ministério da Fazenda, junto à Presidenta da República, trazer de volta. E também conseguimos trazer uma planta nova, que é a produção de remédios genéricos aqui. Vai ser inaugurada nos próximos dias uma grande indústria de remédios aqui na Zona Franca de Manaus. Quer dizer, nós estamos expandindo, estamos saindo só do eletroeletrônico, só do pó de 2 rodas, para trazer novas plantas, novos projetos. E eu tenho certeza que com a prorrogação, isso dá uma segurança naqueles que querem realmente investir e gerar oportunidades no povo amazonense. Acho interessante o senhor tocar no assunto da logística, porque tudo que a gente pensa em fazer e desenvolver para o estado do Amazonas depende de uma logística. Se é fazer saúde no interior, tem a logística. Se é fazer educação, tem a logística. Se é o polo industrial e o desenvolvimento da indústria local, tem a logística. Tudo passa por isso. O senhor acha que esses problemas passam especificamente pelo Senado, na liberação desses recursos, para que sejam empregados de uma maneira mais eficaz? Veja bem, o Amazonas não é só Zona Franca de Manaus. Não pode achar que resolver o problema da Zona Franca é resolver os problemas do Amazonas. Você tem isso no interior, você não tem uma energia com qualidade, uma energia cara. Se você quer montar uma agroindústria, por exemplo, no município de Apuí, onde nós temos a maior produção leiteira do estado do Amazonas, lá se produz queijo. O queijo trazido de Apuí para Manaus, Apuí deve estar em linha reta, 400 quilômetros de Manaus, 500 quilômetros no máximo.
É mais caro trazer o queijo de Apuí do que trazer o queijo de Minas Gerais, que está a mais de 2.000 quilômetros, por causa da nossa logística. Muitas pessoas falam, tem que incentivar o interior a produzir. Incentivar o interior a produzir, sim. Agora, tem que ter preços compatíveis para o mercado. Não adianta você produzir um produto caro, que vai chegar aqui e o consumidor não vai comprar porque é mais caro do que trazer de outros locais. Esse é o grande desafio que nós temos. E aí, um senador é muito importante que tenha conhecimento sobre a nossa região. Eu tive essa oportunidade dada por Deus e pelo povo do Amazonas de ser governador do estado do Amazonas. Hoje eu conheço bem, a miúde, os problemas que o nosso estado tem, aonde podemos atacar. Você vai por calha de rios na produção. E quando eu abranjo isso, você pega a calha do Rio Negro. A calha do Rio Negro não tem nenhuma vocação para produção agrícola, não tem vocação para pecuária, a vocação é mineral. Só que essa vocação mineral não se explora esses minerais por questões ambientais. Se criou um círculo vicioso achando que tudo prejudica. Não prejudica. Hoje nós temos tecnologia para que a gente possa extrair minerais sem prejudicar a floresta. Você vai para o Purus, Solimões e outras calhas de rios onde você tem uma produção pesqueira muito grande. Você não tem uma agroindústria de filetagem de peixe. O próprio Juruá, por exemplo. O Juruá também. Você não tem. Aí fica se falando em tirar as riquezas da floresta. Ora, hoje o produto, a borracha, por exemplo, que nós já fomos o maior produtor de borracha. Você tem uma ideia, hoje São Paulo produz 200 mil toneladas de borracha por ano. O Amazonas, no auge da borracha, onde nós fomos 50% do PIB brasileiro, era 6 mil toneladas que era retirada. Não tinha o número de automóveis que era necessário para a borracha que tem hoje. Você precisa muito. Então, hoje o extrativismo pode ainda ser utilizado, mas não vai melhorar a vida de ninguém. Por isso é que todos os projetos anteriores ao nosso fracassaram em relação a você produzir. Você não tem absolutamente nada de produção nesse sentido. Mas nós temos condições, sim, de ter uma voz no Senado que defenda essas questões. E a Zona Franca é importante? É importante. Mas aí você tem mais 61 municípios do estado do Amazonas que precisam também ter oportunidade na geração de emprego, de produção e melhor qualidade de vida. Candidato, a apresentadora Márcia Lasmar tem uma pergunta a fazer ao senhor. Candidato, enquanto o senhor foi governador do estado, o senhor inaugurou uma clínica de reabilitação para dependentes químicos. Enquanto senador, o senhor acha que é importante lutar por mais investimentos nessa área? Olha, deixa eu te falar, Márcia. Nós inauguramos uma clínica. E você, quando tem uma pessoa na sua família que é dependente químico, você sabe qual é o sofrimento de uma mãe e de um pai. A mãe, ela fica desesperada. Ela não tem a quem recorrer. E abaixo de Deus, quem pode ajudar essas pessoas é quem tem realmente uma afinidade e tem realmente uma proposta voltada. E eu disse isso. Eu fui um governador que fiz grandes obras físicas grandes. Concluí uma ponte, tive que pagar 600 milhões de reais no primeiro ano do meu governo para concluir essa ponte. Fizemos essa arena que serviu de orgulho para o povo amazonense. Muita gente critica, mas eu acho que todos os amazonenses se sentiram lisonjeados, porque foram elogiados no mundo todo, como um povo receptivo, um povo alegre, e fizemos uma Copa bonita. Mas eu fiz obras importantes que estão no coração das pessoas, e uma delas é essa. Como governador, eu não criei projetos, eu fiz programas de governo. Quando eu falo em segurança pública, e aí a questão é muito mais ampla, eu falo sobre segurança pública, pega os meus antecessores, que me antecederam antes de ser governador, quando eles criticam a segurança pública, pergunte a eles qual foi o programa ou projeto que eles implantaram aqui, e tiveram tempo para isso, tiveram muito tempo. Eu e o Melo implantamos um programa de segurança pública chamado Ronda dos Bairros, que apesar das críticas que a oposição faz a ele, foi o único programa feito por um governador na história do Amazonas. Dobramos o número de policiais civis, dobramos o número de policiais militares, investimos na segurança pública e tenho certeza que o Melo vai continuar esse trabalho, cada vez mais investindo. Mas nós temos que dar soluções para aquelas pessoas, para aqueles jovens que, infelizmente,
adentraram na questão das drogas. E criamos essa clínica, é a primeira clínica de reabilitação química que existe na região norte e nordeste do país que o Estado tenha feito. E eu me orgulho muito, porque eu sei que eu não vou salvar todos os jovens, eu não vou salvar todos os dependentes químicos, mas aqueles corações de mães e de pais que hoje estão angustiados, eles têm uma esperança. E eu espero que seu filho, que hoje, infelizmente, está nesse caminho, possa se tratar e lhe dê alegria. E isso eu fiz pelo meu coração, fiz pensando em você que tem um filho ou tem um parente envolvido com um mal tão grande que faz a sociedade brasileira hoje, que é as questões das drogas. Que eu quero discutir isso no Senado. Você sabe que o Brasil não produz droga, o Brasil não produz armas, não tem produção de cocaína nem de maconha no Brasil. Entra pelas nossas fronteiras. As nossas fronteiras estão desguarnecidas. Aí o problema chega na cidade, onde o pequeno traficante vai distribuir essa droga, aí tem morte, tem pessoas usando droga. O governo federal tem obrigação de proteger as nossas fronteiras contra esse câncer, contra esse mal que as drogas têm feito, principalmente a nossa juventude. E eu, como senador, eu não vou me calar, eu não vou ficar passivo ao que eu estou vendo hoje acontecer, não só no Amazonas, como no Brasil todo. Vou ser uma voz lá para defender a proteção das nossas fronteiras. A Polícia Federal se esforça muito, mas são poucos homens. Nós temos mais de 8.500 quilômetros de fronteiras aqui na nossa região. Você faz fronteira com o Peru, você faz fronteira com a Colômbia, que são produtores de drogas. E entra armas para o Brasil. Ora, se chega, vai ser distribuída. Se não chegar, não será distribuída. Aí você tem que colocar o Exército, você tem que colocar a Polícia Federal, você tem que colocar a Força Nacional, você tem que ter um programa de governo federal para que a gente coíba a entrada, não só nas fronteiras do Amazonas, mas nas fronteiras de Mato Grosso com a Bolívia, nas fronteiras do Paraná com a Argentina, nas fronteiras do Rio Grande do Sul com o Uruguai, com várias fronteiras que nós temos no país. E eu, como senador, não tenha dúvida, pelo conhecimento, pela aplicação que o nosso governo teve em relação a essas questões, que são questões importantes para a nossa sociedade, eu não tenho dúvida nenhuma que nós estaremos presentes discutindo isso e trazendo a sociedade brasileira para essa discussão, fazendo não só leis, as leis precisam ser aplicadas, mas principalmente prevenindo a entrada de drogas no nosso país. Candidato, a pergunta agora vem da comunidade ao vivo da Zona Oeste da capital, está Tatiana Sobreira, que tem uma telespectadora do programa ali pronta para lhe fazer a pergunta. Está aqui atrás, olha, até para o senhor ver direitinho aí. Tatiana. É isso aí, Amaral. E o tema abordado aqui é sobre reciclagem, sobre o lixo que está aqui no estado do Amazonas. Dona Eliette Alves, que já trabalha com reciclagem há mais de 7 anos, qual é a pergunta? Eu gostaria de perguntar ao candidato Omar Aziz se, como senador, ele tem algum projeto para quem trabalha nessa área da coleta seletiva com resíduos sólidos, não é lixo. Muito bem. Candidato? Veja bem, falando a verdade, não. O senador da República não vai discutir a questão de resíduos sólidos. Isso é discutido nos municípios. E eu tenho certeza que o prefeito Arthur Virgílio Neto está fazendo um grande trabalho nessa cidade, vai discutir essa questão. Mas estou pronto a ouvir alguma questão, porque isso não é uma questão nacional. Cada estado, cada município, a federação ela é dividida num patamar que a presidente cuida do país, o governador cuida do estado e os prefeitos cuidam do município. Cada município tem uma questão. Nós temos aqui, em Manaus, um aterro sanitário. O interior não tem aterro sanitário. Nós temos aí várias vezes aeroportos sendo fechados para que a gente possa realmente fazer um trabalho. Acredito eu que essa questão é uma questão que tem que ser debatida com a sociedade. Sem a participação da sociedade, isso não tem um significado maior. Tendo em vista, você vê os igarapés de Manaus cheios de lixo, muitas orlas com lixo e resíduos sólidos dentro, que pode ser realmente reciclados e você cada vez mais incentivar essas pessoas a fazer isso. Passa pela liberação de recursos, né? Na verdade, a prefeitura depende muito disso e aí a articulação é fundamental.
Muito bem. Candidato, eu queria falar de interior. A gente falou agora há pouco de interior, de integração, capital, interior, recursos, setor primário, falamos sobre a logística, mas eu queria entender melhor, o senhor falou também da gestão por calhas. O senhor acha que hoje a ausência de recursos efetivamente impede essa política de integração do governo do Estado com o interior, principalmente no repasse de recursos? Não é questão de repasse de recursos, é ter os recursos para repassar. O que falta, na sua opinião? Definir prioridades. O Fundo de Participação dos Municípios caiu assustadoramente nos últimos 3 anos. Os prefeitos no interior não têm recurso para fazer investimento. O custeio da máquina administrativa cada vez aumenta mais. Me diz uma coisa, você tem o Ministério da Saúde, que é uma máquina gigantesca. Você tem o Ministério da Educação, que é uma máquina gigantesca. Nem o Ministério da Saúde, nem o Ministério da Educação administra nenhum hospital e nenhuma escola pública nesse país. Para que esse desperdício de recursos públicos? O Ministério da Saúde faz políticas públicas para a saúde, mas não é administrador de nenhum hospital no Estado nem nos municípios. A mesma coisa a educação. O Ministério da Educação não administra escolas públicas, nem creches. Tem que ter política. Então você tem que fazer um trabalho, que é uma discussão que os candidatos a presidente têm que fazer, que você otimiza recursos, você tem que enxugar essa máquina, para que sobre recurso para a atividade fim. Se consome muito dinheiro hoje na atividade meio, a burocracia consome muitos recursos. E você não tem 3 fontes, você tem uma fonte. Essa fonte tem que ser bem utilizada. O Estado do Amazonas, cada dia que passa, cada obra que é construída e inaugurada, aumenta o custeio do Estado. E cada vez diminui mais os recursos para a atividade fim e para novos investimentos. É uma questão que tem que ser debatida para se você priorizar. Priorizar o quê? É a atividade fim, a resolutividade, por exemplo. Não adianta você ter um hospital funcionando ou bonito, o que eu sempre digo, não é o hospital bonito que faz saúde. O que faz saúde são as pessoas, são os servidores da saúde que fazem. É o médico, é o enfermeiro, é o auxiliar de enfermagem, é o campo administrativo. Ele é que faz a saúde. Quem salva vidas é o médico. Não dá para você chegar no hospital, ter todos os equipamentos necessários para fazer uma operação e não ter um cirurgião para fazer essa cirurgia. É isso que está faltando, essa prioridade que nós temos que debater. E debater com conhecimento de causa, de quem passou 4 anos administrando esse Estado e fazendo o possível para fazer um bom governo. O senhor acha que falta efetividade, então, nesse debate, que no Senado deveria ser realizado em alto nível e trazer... Não vejo esse debate hoje. Eu não vejo nenhum senador debatendo tráfico de drogas. Eu não vejo senador debatendo logística do nosso Estado. Deveria estar debatendo. Não vejo. Não vi nenhum discurso ainda de ninguém pedindo para asfaltar a BR-319, para construir um porto na cidade de Manaus. Está faltando isso. Está faltando isso. Você fazer parte da base do governo não quer dizer que você tem que ser subserviente a essa pessoa. Você pode apoiar os projetos, mas você precisa ser crítico, senão a pessoa que está no governo, de plantão, acha que é dona do mundo e vai fazer aquilo que quiser, não é por aí. Por isso que eu digo, ser senador da República hoje é necessário, principalmente, ter conhecimento, o que é o Amazonas, o que é a cidade de Manaus, para que você possa chegar lá e quando você debater e for questionado, você possa responder imediatamente. Muito bem. Candidato, nós chegamos a 2 minutos de entrevista. Eu tenho, a partir de agora, esse tempo para as suas considerações finais. Faltam 2 minutos? Exatamente. Ah, já? São as suas considerações tão finais. Rápido? Foi rápido. Bom, eu queria pedir ajuda das pessoas. Fiz aquilo que era possível no governo. Fiz grandes obras, mas principalmente cuidei de você. Eu me coloquei no lugar das pessoas. Quando eu fiz um programa para portador de deficiência física, eu me coloquei no lugar de uma mãe, de um pai, que muitas vezes olha para um lado, olha para o outro, e não tem a quem recorrer. Eu me coloquei no seu lugar. Quando eu criei programas sociais para melhorar a qualidade de vida das pessoas, foi pensando nisso. Fui um governador que realizei muito, mas ajudei muito a melhorar a qualidade de vida das pessoas. E tenho certeza que, com a ajuda de Deus, eu quero fazer no Senado aquilo que foi possível
ser feito no governo, ser uma pessoa presente, se colocando no lugar das pessoas. E não tenho dúvida nenhuma que o José Melo, que é meu candidato ao governo, vai poder ajudar muito mais vocês. Nós tivemos apenas 4 anos de governo, só 4. Em 4 anos, fizemos muito. E por isso que eu estou pedindo essa oportunidade, para ser senador da República e para que o Melo continue governando esse Estado, para que a gente possa fazer mais e melhor pela nossa população. Ainda tem 30 segundos, se quiser aproveitar. Quero agradecer o espaço, agradecer a todos vocês. Quem está aqui na frente, tem muitos companheiros atrás das câmeras que não aparecem para vocês, mas também esse programa não iria ao ar se não fosse a participação de centenas de pessoas que estão nesse entorno. Obrigado e que Deus abençoe o povo do Amazonas. Obrigado ao candidato Omar Aziz do PSD, você de casa. Obrigado pela audiência, 12h23. Assim a gente encerra essa série de entrevistas com os candidatos ao Senado. Márcia Lasmar, é contigo. Obrigada, Amaral. E a gente vai voltar lá com a Tatiana Sobreira, que está na comunidade, para trazer para a gente aí a sua despedida, junto com todo mundo que faz aquele trabalho bonito lá. Tatiana! Isso é verdade, Márcia. É um trabalho bonito que enche os olhos e enche o coração e saber da ação da comunidade. Gerando renda para a comunidade. Eliette, fala pra gente o número do telefone também para quem quiser cursos, palestras e também ajudar o próprio trabalho de vocês aqui. Dá onde? 94624441, que é da presidente Cândida. Tá certo. E vocês também já foram lá para viver melhor? Você que era artesã, às escondidas, hoje já tem uma oportunidade de colocar em prática, né? Sim, com certeza. Como é que você se sente? Muito bem, feliz pela oportunidade, né? Que eu recebi da ONG da Dona Eliette. Mudando a vida, e se você quiser um souvenir diferente, faz que nem eu. Coloca a bolsa do lado, ó, de material reciclado, aqui direitinho, olha. Olha, meu bizu. Termina assim então, Márcia, porque se a comunidade chamou, o agora chegou. Te deixo na paz. Um super beijo, Tatiana. Márcia Amaral. Obrigado, Tatiana Tchau. Sobreira. Participação ao vivo da comunidade, 12h24. Assim a gente encerra esta edição do programa agora, agradecendo muito a sua audiência. Amanhã tem mais. Amanhã tem mais. Uma ótima tarde. A gente se vê amanhã. Tchau.